Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos o mês de setembro, mês da Bíblia. É tempo de voltar nosso coração para as Escrituras, fonte de vida e alimento para a nossa fé. Nesta segunda-feira, a Igreja nos convida a contemplar a força da palavra que consola, que provoca, que transforma. As leituras nos falam de esperança diante da morte, da majestade de Deus que vem julgar com justiça e da rejeição que Jesus sofre ao anunciar a verdade. Deixando-nos iluminar pela palavra, celebremos com fé. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em sua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, São Paulo consola os cristãos de Tessalônica, que estavam preocupados com os irmãos falecidos antes da vinda do Senhor. Ele proclama que a esperança cristã está fundamentada na morte e ressurreição de Jesus. Assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Com o salmista, convidamos a todos a louvar a Deus com um canto novo, exaltando a sua justiça, os seus prodígios, a sua glória. No Evangelho de hoje, depois de já ter realizado muitos milagres e sinais, Jesus se encontra na sinagoga de Nazaré, sua cidade natal. Ali, ele lê um trecho do livro do profeta Isaías, que fala sobre o Messias, ou seja, sobre o próprio Jesus. Ele veio fazer cumprir as Escrituras, proclamar a boa nova aos pobres e libertar os cativos. A princípio, os nazarenos ficam impressionados, mas depois se recordam que Jesus é um deles, humano, filho de José, e já passam a olhar para ele com desconfiança, pois é mais fácil aceitar a divindade, os milagres, as curas, quando elas vêm daqueles que não conhecemos. Preferem rejeitá-lo porque não conseguem ver além da aparência humana de quem conheciam desde criança.
A verdade trazida pela palavra em Jesus os incomoda e os desafia. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus muitas vezes incomoda. Ela nos tira da zona de conforto, nos confronta com nossas incoerências. Jesus é rejeitado pelos seus porque eles não suportam a verdade que ele proclama. Hoje, no início do mês da Bíblia, somos chamados a amar a palavra, mesmo quando ela nos desafia. Que não sejamos como os nazarenos, que preferiram o conforto da ilusão à luz da verdade. Que sejamos como os tessalonicenses, que encontraram na Escritura a esperança que vence a morte. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor Deus da vida e da esperança, nós vos agradecemos pelo dom da vossa palavra, luz que ilumina nossos passos e alimento para nossa fé. Dai-nos a graça de acolher as Escrituras com humildade e coragem, para que elas transformem o nosso coração e guiem as nossas escolhas. Não permitais que rejeitemos a vossa voz, mas ajudai-nos a ser testemunhas fiéis do Evangelho, levando a boa nova aos pobres, aos aflitos e aos que mais precisam da vossa graça. Enchei-nos do vosso Espírito Santo, para que possamos viver e anunciar com alegria a vossa palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que este mês da Bíblia seja um tempo de renovação em nossa fé e de maior intimidade com a palavra de Deus. Um mês abençoado para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito